Capítulo 1 do livro Arrume a Sua Cama. Comece o dia com uma tarefa feita. Se você quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Os alojamentos do campo de treinamento dos Estados Unidos, ou dos SEALs, constituem um indescritível edifício de 3 andares localizado na praia de Conrado, na Califórnia, a cerca de 9 quilômetros... Coronado. Eu falei o quê? Conrado. Na praia de Coronado, na Califórnia, a cerca de 9 quilômetros do Oceano Pacífico. O prédio não tem ar-condicionado e à noite, com as janelas abertas, pode-se ouvir as ondas batendo contra a areia. Quer ir para o próximo bloco, Enzo? Uhum. Vamos lá. Consegue ler? Consigo. Os dormitórios do alojamento são espartanos. No dormitório dos oficiais, onde eu dormia com 3 colegas, havia 4 camas, um armário para pendurar os uniformes e nada mais. Naquelas manhãs em que vivi no alojamento, eu pulava na minha prateleira e imediatamente iniciava o processo de arrumar a minha cama. Era a primeira tarefa do dia. Um dia que eu sabia seria cheio de inspeções de uniformes, longos períodos de natação, longas corridas, pista de obstáculos e constante censura dos instrutores do SEAL. Atenção! Atenção! Gritou o líder da turma, o segundo tenente Dan Stewart. Quando o instrutor... Calma aí, tu subiu. Quando o instrutor entrou no dormitório. Aos pés da cama, bati um joelho contra o outro e me coloquei em posição de sentido quando o oficial se aproximou. O instrutor, inflexível e impassível, começou a inspeção checando a goma de meu cap verde para se assegurar de que aquele chapéu de 8 bicos estava crocante. Movendo-se de cima a baixo, seus olhos percorreram cada palmo do meu uniforme. Os vincos da túnica e das calças estavam alinhados, o metal do cinto brilhava como um espelho, minhas botas estavam suficientemente polidas de maneira que ele pudesse ver nelas o reflexo de seus dedos. Contente de verificar que eu satisfazia o alto padrão esperado de um aspirante do SEAL, ele passou a inspecionar a cama. A cama era tão simples quanto o dormitório. Nada mais que uma estrutura de aço e um colchão de solteiro. O lençol de baixo cobria o colchão e sobre ele havia outro lençol. Um cobertor cinza de lã bem esticado sobre o colchão fornecia calor nas noites frias de San Diego. Um segundo cobertor estava primorosamente dobrado em forma de retângulo aos pés da cama. Um único travesseiro feito para Lighthouse. Pela Lighthouse for the Blind. Estava no alto da cama, perfeitamente alinhado com o cobertor dobrado nos pés. Esse era o padrão. Qualquer desvio nesse requisito poderia me levar ao mergulho. Cair na água e depois rolar na areia até ficar coberto de areia da cabeça aos pés. O que eles chamavam de empanado de areia. Aquilo que tu falou da praia, né? Sobe um pouquinho aí. Sem me mexer, eu podia ver o instrutor pelo canto do olho. Com um ar de enfado, ele olhou para a minha cama. Curvando-se, verificou os cantos dos lençóis e supervisionou o cobertor e o travesseiro para se assegurar de que estavam corretamente alinhados. Então, tirou do bolso uma moeda e atirou-a no ar várias vezes, para certificar-se de que eu sabia que o teste final estava próximo. Com um único lançamento, a moeda voou bem alto e caiu sobre o colchão com um ricochete. Pulou alguns centímetros para cima, suficientemente alto para o instrutor agarrá-la com a mão.
Voltando-se para me encarar, o instrutor olhou dentro dos meus olhos e fez um aceno de cabeça. Nunca disse uma palavra. Arrumar a cama corretamente não seria motivo de elogio. Era o que se esperava de mim. Era a minha primeira tarefa do dia, e executá-la bem era importante. Demonstrava disciplina, revelava minha atenção ao detalhe e, no fim do dia, seria um lembrete de que eu havia feito uma coisa da qual poderia me orgulhar. Não importa quão pequena fosse. Sobe um pouquinho aí, por favor, na tela. Durante toda a minha vida na Marinha, arrumar a cama foi uma tarefa com que eu podia contar todos os dias. Como um jovem SEAL, eu não sei falar isso, mas é SEAL, a bordo do USS Greyback, um submarino de operações especiais, eu estava alojado na enfermaria, onde as camas eram empilhadas de 4 em 4, umas em cima das outras. O velho médico da enfermaria insistia que eu arrumasse a minha cama todas as manhãs. Sempre observava que, se as camas não estivessem arrumadas e o dormitório não estivesse limpo, como os marinheiros podiam esperar os melhores cuidados dos médicos? Como vim a descobrir mais tarde, essa crença na limpeza e na ordem se aplicava a todos os aspectos da vida militar. Trinta anos mais tarde, as Torres Gêmeas vieram abaixo em Nova York. O Pentágono foi atingido e bravos americanos morreram em um avião que sobrevoava a Pensilvânia. Na época dos ataques, eu estava em casa, me recuperando de um grave acidente de paraquedas. Uma cama hospitalar tinha sido instalada em meu quarto e eu passava a maior parte do dia deitado, tentando me recuperar. Mais do que qualquer outra coisa, eu queria sair daquela cama. Como todos os SEALs, ansiava por estar na luta, ao lado de meus companheiros. Quando finalmente tive condições de me levantar da cama, sem ajuda, a primeira coisa que fiz foi esticar bem os lençóis, ajustar a posição do travesseiro e me certificar de que a cama hospitalar parecesse apresentável para todos os que entrassem em casa. Era a minha maneira de mostrar que tinha superado o acidente e que seguiria em frente na vida. 4 semanas depois do 11 de setembro, fui transferido para a Casa Branca, onde passei os 2 anos seguintes no recém-criado escritório de combate ao terrorismo, em outubro de 2003. Eu estava no Iraque, em nosso alojamento temporário no aeroporto de Bagdá. Nos primeiros meses, todas as manhãs eu acordava, enrolava meu saco de dormir, arrumava o travesseiro no alto da cama e estava pronto para o dia. Em dezembro de 2003, as forças norte-americanas capturaram Saddam Hussein. Ele foi mantido em confinamento numa sala pequena e também dormia em uma cama de campanha, mas com o luxo de lençóis e um cobertor. Uma vez por dia, eu visitava Saddam para me certificar de que meus soldados estavam lhe dando o tratamento adequado. Um tanto surpreso, notei que Saddam não arrumava sua cama. As cobertas estavam sempre amarrotadas aos pés da cama de campanha, e ele raramente parecia disposto a esticá-las. Então vamos lá. Durante os 10 anos seguintes, tive a honra de trabalhar com alguns dos melhores homens e mulheres que a minha nação já produziu, de generais a soldados rasos, de almirantes a marinheiros, de embaixadores a datilógrafos. Os americanos que serviam além do mar, no esforço de guerra, chegavam com total disposição, sacrificando muita coisa para proteger esta grande nação. Todos eles entendiam que a vida é dura e que às vezes pouco se pode fazer para influenciar o resultado do dia. Na guerra, soldados morrem,
Famílias sofrem, nossos dias são longos e cheios de momentos de ansiedade. Procuramos algo que possa nos dar consolo, que possa nos motivar e iniciar o dia, que possa nos dar orgulho num mundo quase sempre horrível. Mas não é só o combate, é a vida cotidiana que precisa dessa sensação de organização. Nada pode substituir a força e o conforto da fé, mas às vezes o simples ato de arrumar a cama pode nos dar o estímulo de que precisamos para começar o dia e a satisfação de terminá-lo bem. Pode concluir. Se você quer mudar a sua vida e talvez o mundo, comece arrumando sua cama. Uau. Bom, esse foi o capítulo 1 do livro Arrume a Sua Cama.